Dia a todos. Conseguiram fazer as atividades? Eu detectei um pequeno problema, limitações do Tinkercad. No caso dos botões, por exemplo, o exercício dos botões, a gente precisa testar, apertar os dois botões ao mesmo tempo. Alguém conseguiu fazer isso? Então, eu não encontrei um meio de setar o botão para ficar pressionado, né? Um push button e ele funciona assim. E quando eu tenho o botão físico aqui na minha protoboard, eu consigo pressionar um, o outro ou os dois ao mesmo tempo. E ali no simulador eu só tenho um cursor, né? Então com um cursor eu não consigo pressionar os dois ao mesmo tempo. E isso acabou sendo uma limitação que eu não tinha previsto, porque dessa forma a gente não consegue testar direito o programa. E vocês notaram o que ele faz? Sem funcionar, teria que estudar o código, deduzir o que ele está fazendo, né? Estudar o circuito. Não sei se vocês chegaram a aprofundar isso. Mas o LED vai acender quando? Isso, o circuito é um short, exatamente. Então, apertando um botão ou outro botão, ele acende. Quando os dois estão soltos, vou dar falso no short, né? Tenho dois falsos a falso. Quando eu pressiono os dois, eu tenho os dois true, então dá falso. E quando eu pressiono um dos dois, aí eu tenho true, que é basicamente a lógica de um short. Bom, apesar disso, acho que de resto não tinha nenhum problema. Eu vou começar, enfim, se vocês não têm nenhuma pergunta sobre os três da aula passada, né, eu vou começar aqui mostrando, já que o tema é prototipar dispositivos de interação, vou mostrar alguns protótipos que nós fizemos e na pesquisa que eu achei interessante mostrar como exemplo. Então, vocês estão vendo aí, o primeiro deles é um projeto Petrobras que nós temos, uma interface que a gente está ainda terminando de desenvolver para controlar um robô que anda por dentro de dutos de óleo. Então vocês veem aqui na parte de cima um desenho que a gente fez de uma console de controle. A nossa interface ela foi projetada para ter 3 telas com diversas informações em cada uma ali, que eu não vou entrar no detalhe agora, talvez num outro momento, já que é um design de interface, né, a gente pode conversar sobre o que está sendo mostrado ali. Mas o meu foco aqui é no dispositivo, então a gente desenhou um dispositivo, vocês estão vendo aqui, baseado nas tarefas que o usuário precisava fazer, que é controlar a locomotiva do robô. O robô ele é como um trem em forma de salsicha, que vai andando por dentro de um duto, certo? Ele tem uma locomotiva que vai puxando ele. Uh, Tentei controlar a velocidade, algumas coisas. E quando ele encontra uma obstrução no duto de óleo, ele precisa ativar um protocolo de desobstrução. Então, é injetar um composto químico que vai dissolver a obstrução. Tudo isso tem lá um design de tarefas que foi feito, que não vou detalhar agora, mas depois de fazer esse desenho baseado em uma série de normas, respeitando as distâncias, colocando do lado direito as coisas que são mais críticas, nos centros que são mais usadas, né? Uma série de regras assim. A gente fez esse protótipo físico. Esse protótipo físico tem uma placa de acrílico. Isso aqui tem mais ou menos 1 metro de largura, é bem grande.
A gente construiu um trackball aqui no meio. Esse trackball é uma esfera roll-on de desodorante que a gente colocou acoplado a um mouse. Então tudo foi bem prototipado assim e usando como base o Arduino. Então, esses diversos botões que vocês veem aqui, a gente imprimiu impressora 3D e colocou dentro dele um push button igual a esse que vocês usaram aí, certo? Um tecladinho, colocou aqui, o trackball consegue controlar o cursor do mouse na tela do computador, né? Isso aqui usa duas placas Arduino para comunicar. E aqui embaixo vocês veem um setup que a gente fez para avaliar a interface, a interface física com os monitores e a console, e também a gente fez uma reprodução em realidade virtual da mesma situação. E aqui você vê um usuário que está com o capacete e o que ele enxerga é a parte virtual. Mas o mundo virtual está alinhado com o mundo físico nesse caso. Então ele continua estando na frente dos monitores aqui e da console. E quando ele toca na console virtual, ele vê o dedo virtual dele, né? Quando ele toca lá, ele sente o tocar aqui, porque as coisas estão alinhadas, né? Um experimento bem complexo de se fazer que a gente montou. Bom, vou mostrar mais um exemplo que a gente desenvolveu aqui com Arduino em protótipo. Essa é a ideia de produzir um retorno de força em realidade virtual. Os objetos virtuais a gente não pode tocar e pegar eles e sentir, né? Você pode ver, em geral. E eu gostaria de poder sentir a força quando eu pego um objeto mais pesado, mais leve. Então a gente veio com essa ideia de produzir um dispositivo, tivesse um pêndulo, aqui vocês veem o desenho dele do lado, um pêndulo, e quando eu pego um objeto virtual, o pêndulo se desloca para o lado do centro de massa do objeto virtual, e aí eu sinto na minha mão um giro, né, um torque, por causa do peso desse pêndulo que virou para aquele lado, e assim eu tenho a sensação de peso de estar segurando um objeto, e se eu pegar 2, 3 objetos de diferentes pesos, o pêndulo vai oscilar a ângulos diferentes, fazendo um retorno de força apropriado. Tá. Aqui tem um projetinho do Arduino que é super simples. São dois servomotores para controlar dois ângulos, o ângulo que o pêndulo vai descer e subir, e o outro o giro, né, para ele descer e subir para ângulos diferentes. E o Arduino simplesmente tem que controlar, enviar para o motor o ângulo certo. Hoje nós vamos fazer uma prática com esses motores, aí vocês vão entender um pouquinho melhor a ideia. Tá? Então aqui a implementação disso, eu deixei alguma coisa ali embaixo que não era para ter deixado, né? Mas tudo bem. São essas três imagens. Aqui, essa parte preta aqui no meio é um controle do HTC Vive, que é um sistema de HMD de realidade virtual. Como ele é rastreado no espaço, a gente acoplou ele no nosso design, que foi impresso em impressora 3D, com os dois servomotores aqui. E aí o usuário pode segurar o controle com aquele pêndulo acoplado em cima. Tá? Aqui está a montagem completa. A gente colocou baterias, aí aproveitou para colocar as baterias dentro do pêndulo para fazer o peso. A placa do Arduino fica aqui embaixo. Série de coisas, né? Um design ainda em evolução, não está concluído, a gente não conseguiu avaliar ele em uso dentro de um ambiente virtual, mas é um protótipo de um dispositivo. Então ele entra bem dentro do tema aí da aula. Entendendo a ideia de coisas não convencionais aí que a gente pode fazer? Bom, então, entrando no tema, no conteúdo aqui da aula de hoje, nós vamos direto para um mão na massa, mas primeiro eu vou demonstrar para vocês algumas coisas. E em seguida eu passo
vocês vão ter tempo para desenvolver aí no simulador, tá? Então, essa parte aqui seria os pipeline de desenvolvimento que vocês teriam que executar se tivessem uma placa Arduino de verdade, né? Uma placa física. Então, é possível que algum de vocês tenha, queira fazer, né? Mas, na regra geral, aqui não tem, então eu vou só demonstrar aqui, explicar algumas coisas, como funcionaria se vocês fossem fazendo uma placa real, porque no fim fica um pouquinho diferente quando a gente vai fazer no simulador algumas coisas. Nosso foco hoje é fazer o PC, o computador, comunicar com o Arduino via porta serial, certo? E como a gente vai usar um simulador que já está no PC, isso vai ficar um pouquinho diferente. Então eu vou mostrar aqui como seria na realidade, né? Aí a instrução era vocês pegarem o código, que já passei pronto, mas que o primeiro código é o do LED piscante, então vocês já conhecem. Montar o circuito do LED, né? Escrever lá o código e executar. Então eu vou mostrar aqui, vocês lembram? Eu só estou usando aqui a alimentação na minha protoboard e fazendo o controle pela porta digital 13, né? Ligar e desligar o LED. Tem aqui um resistor que conecta o polo negativo do LED com a alimentação negativa para evitar queimar o LED. Esse é um problema que em geral vocês não têm aí no simulador, né? Não vai queimar o LED, mas a gente tem essa precaução aqui no circuito físico. Eu consegui fazer um esquema com a minha câmera. Eu vou trocar aqui a câmera para demonstrar o circuito. Ele mostra as duas câmeras, puxa vida. Tá. Então, eu acho que aqui está relativamente bem visível. Não sei se conseguiria fazer melhor que isso. Tá, eu montei o mesmo circuito. Vocês veem ali o LED com o resistor bem pequenininho aqui, né? Que não importa, enfim, o ground, que é essa perna negativa aqui, tá vindo para cá, tá ligando lá, exatamente igual, e o outro lá na porta 13. Esse fio vermelho que vai aqui no positivo, ninguém tá usando ele, então não precisava ter aparecido aí, né? Bom, daí para funcionar, esse aqui é o mesmo de antes, né? Só que a gente vai mudar o programa dele. Ao invés de eu esperar um segundo ligar, esperar um segundo desligar o LED pelo programa do Arduino, a gente vai deixar o Arduino simplesmente escutando a porta serial. E dependendo do que for enviado na porta serial, ele vai acender ou apagar. Então, nesse slide vocês veem aqui as instruções para pegar um código, né? O código de C++, que também está lá disponível no Moodle, se alguém quiser experimentar. Mas é um código que abre uma porta serial no PC e lê caracteres do teclado e envia os caracteres para a porta serial que o Arduino consegue ler. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui os pedaços do código. Se a resolução fica boa o suficiente, né? Mas no Arduino existem funções para a gente manipular a serial. Então aqui a gente pode, depois de aberta uma porta serial, não apareceu aqui o código do setup, né? Mas aí vocês podem checar se tem algum dado disponível na porta e aí fazer uma leitura. Esse serial read aqui lê o dado que está lá, copiou nessa variável. Um caractere, né? Então ele copia o valor ASCII do caractere para a variável inteira e depois eu consigo comparar ele aqui. Então aqui a gente escolheu o caractere C ou T. Quando for C, ele vai escrever na porta 13, que é aquela que está conectada aqui, né, no meu circuito, vai escrever lá um high, né, então vai ligar o LED. E se não, se for um T,
vai desligar. Certo? É isso aí que ele está fazendo. Agora, se a gente for olhar o código em C que faz isso, né? Ele usa aqui é um código Windows, então ele inclui lá a biblioteca Windows.h, e ele usa algumas funções do Windows para porta serial, quer dizer, esse código não é muito portável se vocês forem usar em outro sistema, inclusive não funciona aqui no meu Mac. Eu vou demonstrar ele funcionando usando um outro, mandando pela terminal de comando, usando o comando screen, né, que eu consigo mandar coisas na serial, para demonstrar aqui para vocês. Mas basicamente código em C, ele tenta iniciar uma porta serial, né? E no meu programa aí ele usava Glut, que é uma biblioteca, geralmente a gente usa com a OpenGL para fazer aplicações gráficas. Não era necessário fazer isso tudo nesse exemplo simples de mandar uma tecla, né? Mas o meu exemplo da sequência para uma aula presencial envolvia uma aplicação gráfica que tinha um braço que se move e a gente queria mover o braço usando um sensor de flexão. Então, esse a gente não consegue fazer no simulador porque não tem o sensor de flexão, a gente rodar o OpenGL aí não vai funcionar. Então, eu deixei ele como uma prática X no final dessa sequência de slides, para vocês explorarem, né, caso a caso, quem tiver interesse, e meios para fazer isso, tá? Aí eu modifiquei um pouquinho a sequência aqui para a gente poder executar todos no simulador. Ok, então aqui ele entraria no loop da Glut, né, que fica rodando funções callback para atualizar o display gráfico, para ler teclas do teclado, e aí conforme a tecla ele enviava ela na serial. Aqui tem o restante do código, né, tem uma função keyboard que está sendo chamada toda vez que tem uma tecla pressionada, e aí ele testa a tecla, e caso for C, ele escreve na serial. Se for T também, ele escreve o T na serial. É um programa assim, vocês têm ele lá no... Agora, eu tenho o Arduino e tenho o meu PC. E o meu PC tem um código rodando em C que simplesmente escreve caracteres na saída. E o meu Arduino tem que estar preparado para ler esses caracteres na porta serial. Tá, então antes de entrar aqui no Tinkercad, eu vou só voltar aqui para o código do Arduino. Eu não consigo mostrar para vocês a tela do IDE do Arduino, porque o mconf ele não compartilha tudo que eu quero, só algumas coisas da minha tela, tá? Ele não me deixa compartilhar. Então eu vou acionar o meu... Liguei aqui ó, o meu circuito. Vocês viram que tem um LEDzinho aqui, né, aceso no Arduino, não sei se dá para ver ali. Então ele está ligado, mas o meu LED amarelo não acendeu. Não acendeu porque eu preciso mandar um comando para fazer isso. Agora minha tela ficou aqui embaixo, só um pouquinho, tenho que pegar o meu terminal. Seria legal se eu pudesse compartilhar o terminal com vocês, eu vou tentar. Não funciona. Não adianta, não consigo compartilhar nem a tela toda e nem o aplicativo específico. Tenho conseguido compartilhar só o que é browser aqui. Então, não vai dar. Posso fazer só para dar uma ideia do que eu estou fazendo, né? Colocar aqui no slide mesmo o código que eu vou digitar na linha de comando. Ixi, isso aqui não é... Eu fiz a coisa errada, é o texto que eu preciso. Apagar primeiro.
Tá, isso aqui funciona em Linux também, né? Só o que muda é o tipo da porta. Se vocês estão em Windows, geralmente as portas são com um, com 2, com 3. Num sistema baseado em Unix, elas geralmente são devices assim, né? E no meu caso eu sei que é essa porta aqui. Tem um ls ali no barra dev tty e ele me mostra que é essa porta aí que conectou o, a minha placa Arduino. Bom, agora vocês não vão ver aqui, mas eu tenho como digitar T ou C no meu terminal. Então, quando eu digito C, acende o LED, digito T, ele apaga o LED. Eu estou fazendo isso no meu computador e ele está comunicando com o Arduino via porta serial, claro, porque como eu estou com a USB conectada, ele abre ali uma porta serial. Se a gente quiser fazer essa comunicação sem conectar o USB, claramente vou precisar de outro meio, né? Uma rede, fazer Wi-Fi, fazer Bluetooth, algum outro meio de conectar. Mas é isso, então. Esse código faz isso. E funciona dessa forma. Bem simples. Permite vocês olharem aí na prática, aqui fisicamente, como é que isso aí funciona. Agora vocês vão experimentar a mesma coisa no simulador. Eu tenho essa tela aqui, o circuito é o mesmo aquele, vocês podem aproveitar o que vocês tinham da outra aula e duplicar ele no Tinkercad para fazer. É só ir lá na página de entrada, onde tem os circuitos de vocês, duplicar, e aí vocês entram nele, renomeiam e modificam, tá? Porque a base dele é a mesma. Eu vou compartilhar agora a tela do meu circuito no Tinkercad para demonstrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu desligar agora essa câmera aqui. Provavelmente deve estar travando tudo que eu falo agora, porque o computador ficou parado aqui com essa porta aberta. Se ele estabiliza.
Alô. Uhum. Voltei. O computador desconectou da tomada aqui quando eu mexi alguma coisa, gastou toda a bateria e desligou. Foi isso que aconteceu. Mas já estou de volta, então vocês já devem ter conseguido abrir aí Tinkercad. Eu estava tentando compartilhar a minha tela. Vamos voltar lá. Agora sim. Bom, depois aí vocês têm o meu design do LED com o código para escrever, aliás, para ler da porta serial. Num dos trabalhos da aula passada, vocês fizeram escrever na porta serial o sensor de temperatura serial. Então, o que a gente faz aqui no...
Uma coisa que é comum é variáveis globais no Arduino, né? Aqui tem uma variável LED on, no fim ela não é usada, ela estava no exemplo, eu só seto ela para verdadeiro ou falso aqui, para uma eventualidade de eu querer usar isso para alguma coisa. Mas o que tem que fazer então? Iniciar a porta serial. A gente chama direto serial.begin. Essa que eu tenho física aqui, estou usando, ela tem duas, então também tem a serial 1, serial 1.begin. Aí a gente consegue ler de uma porta e escrever na outra, tá? Dá para fazer esse tipo de coisa também. Bom, então o que ele está fazendo aqui? É o programa que vai ser carregado no Arduino. Ele só tem que escutar a serial e se ele vier algum caractere, então ele está escutando aqui, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Quando tiver alguma coisa, ele vai ler essa coisa, fazer esse read, e vai comparar se é seu ou T. Se for qualquer outra coisa, simplesmente vai ignorar. Como é que eu testo isso agora? Iniciar a simulação, como sempre, e ele vai rodar o meu programa. E dessa vez não acende o LED, né? Aí aqui embaixo vocês abrem o monitor serial, que é aqui onde apareceria tudo que vocês escreverem na serial. E aqui embaixo tem um campo para dar entradas na serial. Então eu vou entrar lá com a letra F. Não parece muito impressionante, né? Porque afinal é um simulador que eu estou usando, é um programa que eu dou uma entrada e ele acende. Mas, na verdade, no fundo ele está simulando uma situação um pouquinho mais complicada, que é mandar esse caractere pela porta serial para outra máquina. Tá? Então é isso que eu fiz aqui antes. E que agora dá para fazer no simulador. Para apagar o LED, eu tenho que mandar um. Mostra o que vocês podem fazer para enviar a informação do computador para o Arduino. Estou mandando um caractere interpretando ele lá no programa. C e qualquer outro caractere não vai fazer efeito nenhum. Estava fazendo essas coisas aqui, e aí tinha alguns problemas. Então a gente pode, para fazer o debug, simplesmente selecionar uma linha, né? E pressiona aqui no debug, que ele vai rodar e parar na linha que está o breakpoint, né? Essa linha que eu selecionei ali era para ter criado um breakpoint. Mas se eu colocar um breakpoint aqui dentro, mando continuar aqui do lado. Ele está rodando esperando eu digitar uma tecla, tá? Eu vou digitar aqui na minha entrada uma tecla. Então ele vai passar aqui, não vai entrar no raio, não vai acender o LED, né? Agora se eu entrar aqui com a tecla C, 99 é o que corresponde à tecla C. Ele entra, liga a porta, tá? Eu vou mandar ele. Tá bom? Só uma pequena demonstração aí que tinha faltado. E podemos ir adiante. Liguei mais a minha câmera. Puxa.
câmera USB não está conectando aqui mais. Tá, bom, assim, faria isso aí. Tá, eu vou agora rapidamente explicar até o final o restante do que vocês vão ter que fazer e aí deixar vocês trabalharem. Aqui, vocês estão vendo o circuito para mover um servomotor vai ser feito ali pela porta serial do Tinkercad, como eu mostrei agora. Aqui o exemplo vai seguir explicando o que fazer se fosse uma placa de verdade, né? Então tem que pegar o código lá da prática 6, configurar como no anterior, modificar o código à vontade e experimentar. Mas nós vamos fazer isso aqui no circuito agora mais bonitinho que eu montei, um pouquinho mais bonito. E ele é sempre construído em cima do anterior, né? Esse aí é o Hello Servo Serial. Então vou abrir ele aqui e compartilhar de novo a minha tela. E aí vocês estão vendo aqui, ops, vou mostrar a ligação do servomotor, né? E é só a alimentação do meu Arduino aqui, 5 volts, positivo e negativo nas barras da protoboard. E aí eu estou alimentando aqui o meu motor por aqui, vermelho e verde. E eu estou usando essa porta 2 para controlar, onde manda o sinal de controle. O sinal de controle para a posição, uma posição que a gente manda ele girar. E fica parado lá. Então isso é útil para controlar, por exemplo, carrinhos de controle remoto, aviões de controle remoto, todos usam isso aí, um servomotor. E se vocês válvula ou até para acoplar na mão do usuário e fazer algum retorno de força, esses motores são bem úteis. Aqui de novo a gente faz a mesma coisa. O meu objeto servo 1, que é esse motor. E o que ele vai fazer, esse programa, é mais ou menos o que fez o de antes. Ele escuta a porta serial e lê o byte que está chegando. Agora ele está numa porta digital, né? E eu mando simplesmente escrever. Eu conectei ele na porta 2 aqui, da digital 2. E eu simplesmente mando ele escrever Vamos ver que ele assumiu lá uma posição default dele. E agora eu vou aqui no monitor serial e vou tentar mandar ele lá para, vou dar M
M ele foi para essa posição. Vamos ver o C. C ele fica reto, né? Então o 90 graus aí dá para entender que é perpendicular ao chão. E aí a gente vai para o 120, que é um pouquinho mais para a direita. O modelo, a especificação dele, ele vai ter uma faixa de ângulos maior ou menor que ele faz. Também vai ter forças maior e menor e uma série de outros parâmetros ali, velocidade, etc. Mas o funcionamento é sempre esse. Então esse é o segunda prática. E depois modificar ele para fazer algo um pouquinho mais criativo. Então, agora o sexto, que é o último, como a gente não vai poder, no Tinkercad não tem o sensor de flexão, eu não encontrei ali, eu resolvi usar o sensor de iluminação. E nesse circuito aqui, o que vocês estão vendo é o mesmo de antes, né? O circuito do servomotor. Tá? E eu coloquei ali um sensor fotovoltaico, né? Eu vou dar um zoom nele, nessa parte do circuito. Esse é um sensor de luz e ele funciona exatamente como um resistor, igual esse aqui, tá? E só que ele é um resistor variável. Então a ligação aqui, se vocês lembrarem que a alimentação tá aqui na negativa, aqui é positiva, né? Eu faço a linha negativa conectar direto numa das pontas do sensor. E aí que é um pouquinho mais complicado aqui, para quem não entende nada de eletrônica, do outro lado. A positiva, ela passa por esse resistor comum e conecta também aqui na outra perna. Lá numa porta analógica que eu vou ler. Eu vou voltar no anterior para vocês olharem. Ele vem aqui embaixo numa porta analógica. Então ele vai ler uma voltagem ali, que é um dado contínuo, não é um 0 ou 1, certo? O que que acontece? Esse aqui está oferecendo sempre uma resistência. Então a corrente que passa aqui, ela, ela vai ir para cá, né? Conforme a resistência desse resistor aqui, ela vai passar para cá, ou ela pode seguir essa outra perna aqui. Mais ou menos isso. Conforme a resistência desse componente ali. Certo. Então vamos lá. Eu não expliquei o programa, mas eu vou abrir vou compartilhar de novo a minha tela aqui, eu explico o programa direto ali. Aqui está aquele circuito que eu estava mostrando. Vou deixar ele. Abrir o código. Então, eu criei ao invés de colocar o número 5 aqui, se vocês olharem o código, na primeira linha tem um número 5 ali, duro, né? Uma constante direto no programa. Essa é eu criei uma variável light sensor, dei o número 5 para ela. Então, quando eu estou dentro do meu programa, eu faço uma leitura da porta analógica aqui, analog read, eu dou o número 5, né? No caso aqui é a minha variável, mas eu posso mudar essa variável. Então, como eu tinha feito antes, na 2 digital, que é essa aqui.
Eu vou ter que mandar o ângulo ali na 2 digital. Só que eu vou mandar um ângulo ali dependendo do que eu estou lendo na leitura analógica do sensor de luz. Então aqui eu vou ler e vai me dar um valor nessa variável light. Bom, esse valor até um outro número que a gente pode saber pela especificação ou pode não saber, simplesmente eu peguei o componente aqui e eu não sabia. Aí eu testei ele. Eu vim aqui, fiz um debug e vi qual era a leitura que ele dava quando o meu sensor está no mínimo de luz e no máximo de luz. E aí eu usei essa função de luz que eu li e eu digo qual é que é o mínimo e o máximo que o componente me dá na entrada. Então eu testei lá aqui com o mínimo de luz, ou nem me lembro se é o mínimo ou o máximo, mas um dos dois me dá o menor valor, que é 344, e o outro me dá o maior valor, 1017. Tá? Isso aqui usa o... Mas é um número, então, apesar de eu ler uma voltagem contínua lá, né, ele acaba me dando sempre um número inteiro. E eu tenho que mapear agora esse número inteiro para minha faixa de ângulo. Então aqui o out, min out e max out é 0 a 180, que é o ângulo que eu quero fazer lá com o meu servo, que eu acho que é o que ele consegue fazer. Então quando for o mínimo de luz vai para o zero, o máximo de luz vai para o máximo, e 0 e 180. Vocês veem que às vezes eu uso uns delays, assim, né? O servo, ele é um pouco lento, é um motorzinho lento. Se eu ficar o tempo todo estimulando ele, ele fica meio maluco. Ele vai sobrecarregar por nada. Então a gente dá uma espera antes de... Demora um tempo a girar até o ângulo que a gente manda. Então aqui vou executar o meu programa. Vocês já veem que ele deu um giro para uma posição qualquer. Não testei ali qual é o valor inicial que ele está pegando, talvez o zero. Vou dar um zero aqui para ver. Real dessa vez. Não adianta dar comando aqui, não vai funcionar, não vai fazer nada. Dessa vez eu estou usando o sensor de luz, e o sensor de luz, normalmente eu aproximaria a luz dele, afastaria a luz dele para ver, faria sombra nele. Eu vou fazer aqui depois, enquanto vocês trabalham no circuitinho, eu tenho um sensor de luz. Vou testar ele aqui, então eu vou movendo, né, botando mais luz, e ao colocar mais luz ele vai girando. Então aqui vocês têm... Ele deve ficar um pouco descontínuo para vocês por causa do vídeo, né? Eu vou tentar mover bem devagarinho aqui. Mas à medida que eu vou botando mais ou menos luz, ele está girando o motor. E aí eu criei um circuito que, a partir da luz, gira o motor. Isso aí poderia ser usado, por exemplo, para controlar a inclinação de uma placa solar, né? Placa solar, o ideal é que ela fique virada perpendicular aos raios solares. E o ideal seria que a placa girasse junto. Então tem alguns sistemas desses que usam isso. Eles têm um sensor de luz que sabe quando o sol vai ficando mais intenso, ele está mais no ângulo de 90 graus e vai fazendo esse giro. Então, não é bem um exemplo de um sistema de interação com o usuário, um sistema autônomo, mas tá aí. E aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Então tá, agora
a regra de sempre, né? Se tem tempo, modifiquem, adicionem componentes, brinquem aí. Só garantam de deixar feito as 4 práticas, conforme eu coloquei nos slides, né? Os 4 exercícios práticos feitos lá no perfilzinho de vocês, para a gente poder, não muito corrigir, mas olhar se vocês fizeram. Basicamente é isso. Então eu vou. Eu tinha mais uma linha ali que eu acrescentei, né? Experimentar a prática X. Para experimentar a prática X, vocês vão precisar ter o sensor de flexão, que é uma lingueta assim, né? Que quando ela curva, faz. Muda a resistência, igual o sensor que eu coloquei lá, é o OpenGL no Moodle. Não, mas, bom, isso é um extra para quem tiver uma placa ou quiser um dia comprar uma e brincar com ela, tem aí alguma coisa para fazer. Enquanto isso, agora eu vou. Agora minha outra câmera funcionou. Legal. Porque aí eu vou poder mostrar o circuito aqui. Vou montar agora enquanto vocês terminam de fazer. Tentar montar esse circuito aí aqui na minha placa. Vamos ver o que acontece. Só tem uma limitação que o meu servomotor dou um nó no fio dele para dizer que está queimado. E eu tenho esse outro, que é um servo também, mas ele é um pouco diferente daí. Ao invés de ele ir para um ângulo que a gente manda, é um outro tipo de servo que se chama servo 360 e ele gira todos os 360 graus. Porém, eu não consigo controlar o ângulo que ele para, eu só consigo controlar a velocidade dele. Isso aqui é usado às vezes em alguns tipos de robôs móveis para girar a roda numa velocidade controlada, né? Então tem uma roda de cada lado e eu faço cada uma girar de uma velocidade para fazer curva e tal. Talvez alguns de vocês já tenham tido uma experiência com isso. Mas vou ligar com esse mesmo e fazer ele girar mais rápido ou mais devagar, usando esse mesmo circuito.
Vocês estão conseguindo acompanhar aí esse é o meu cérebro, como eu expliquei antes, que ó, eu botei bastante luz em cima dele, ele está parando, né? À medida que eu vou afastando a luz, ele começa a girar mais rápido. Quando eu escureço ele, coloco a mão em cima, ele gira mais rápido. Esse é um servo que controla a velocidade, não o ângulo, mas ele faz o mesmo efeito aí do circuito de vocês. Vou desconectar aqui, porque ele é barulhento, como vocês devem ter ouvido. O circuito é bem igual, não sei o quanto a imagem da câmera é clara. Às vezes, mesmo ao vivo aqui, eu olhando os fios, eu não tenho certeza de em qual alvéolo ele tá, né? Então, não é uma dificuldade simplesmente por causa da câmera, mas o desenho ali nos slides eu acho que está claro o suficiente. Vou ver algumas dúvidas que algumas pessoas têm aqui. Vocês podem me perguntar e dando feedback aí enquanto isso, tá? Eu tô aqui. Deixa eu ver. Karine, eu testei aqui o teu programa, achei o defeito. Oi, o que que eu fiz? Colocou ele para a porta 9, tá? Servo 1 attach 9. E aí o teu circuito é na 2. Isso Ah, tá. Ai, que burra. Tá. é tipo, típico erro desse tipo de programa, né? A gente tem várias portas ali, a gente não está acostumado, a gente deixa do exemplo anterior, esquece e acaba assim. Mas agora experimenta e deve funcionar. Ah, é, funcionou. Tá. Muito obrigada. De nada.
Gustavo, eu vou responder aqui a pergunta, né, na prática X, que é a do sim, olhei todos os componentes, aqui está no Basic, mas se vocês colocarem todos os componentes, eles têm os de entrada, tem os botões, potenciômetros. Não cheguei a entrar nisso, vocês veem que alguns têm 3 pernas, né? O potenciômetro, esses lá, como o de luz, só que o funcionamento dele é diferente, com 3 pernas. E são vários que são assim. Mas, bom, eu rolei aqui todos esses de aqui, que poderia ser usado também. Mas o de flexão não tem. E aí a gente não consegue fazer. Simplesmente por isso eu removi aquele, aquela prática ali que a gente costuma fazer em aula. Ele tem né, com várias coisas implementadas aí que podem ser úteis para quem conhece um pouco de eletrônica. Ele tem uns instrumentos também, né? Onde é que estava aqui? Tipo, tem baterias. Usado. Mas não tem uma coisa bem básica para mim, que é o sensor de flexão. Eu não tenho nenhum aqui também em casa para mostrar, então por isso eu já iria cancelar essa prática. Mas deixa eu ver. Eu não precisava ter parado de compartilhar, mas tudo bem. Feito, vamos. Acho que tudo que eu tirar do caminho para não fazer poluição. Tá, então, esse aqui, por exemplo, vocês veem a etiqueta 3M atrás, ele é bem parecido com o sensor de flexão, só que esse ele tem 3. E ele tem uma superfície aqui que entende pressão. Então, isso aqui a gente pode colocar. Ele não sabe onde que eu estou tocando, mas se eu fizer pressão nele, apertar, colocar peso em cima, ele vai modular a saída. Então, dá para fazer uma balança, por exemplo, com um sensor desse. Tem outros tipos mais usados em balança do que esse aqui. Esse é um de pressão. Tem os buzzers, que são esses alto-falantezinhos aqui, fazer alarmes e tal. Tem alguns aqui. Potenciômetros, geralmente eles vêm assim, o potenciômetro azulzinho, com 3 pernas também, né? Os push buttons que vocês já viram ali, bem igual, tem vários tamanhos. Esse aqui é o tamanho confortável para um dedo humano. Eu tenho alguns. Tem os outros motores, o motor DC, esse aqui é motor de corrente contínua. Ele simplesmente gira, muda a voltagem, ele gira mais rápido. Quanto maior a voltagem, mais rápido até que ele queima, se a gente exagerar. É assim, simplesmente gira. E tem outros componentes, esse aqui eu já não saberia dizer o que é agora, o de luz. Tem LEDs que são RGB, que são infravermelho.
que algum desses aqui é um infravermelho. Mas a gente consegue com isso mandar sinal infravermelho para dispositivos como uma TV e consegue enxergar eles com uma câmera. Sensor de flexão. Então, só explicando a prática X, porque ficou curioso ali, eu não tenho nenhuma foto também, eu poder rodar ele aqui no computador, mas nesse computador eu não configurei o OpenGL e aí eu acabei não fazendo. Mas eu fiz uma vez um braço, acho que eu devo encontrar no braço uma mão com 3 dedos. Está em OpenGL, então eu tenho os ângulos do cotovelo, do ombro, do pulso e de 3 dedos. E eu preciso controlar esses 3 ângulos. Isso é um braço que aparece na tela. E aí eu modulava o ângulo, todos os ângulos. Então o braço dobrava inteiro, ou estendia, ou flexionava. É assim que funciona aquela. Infelizmente não temos o componente aqui para fazer isso. No laboratório nós temos vários desses e alguns outros também. Se vocês tiverem ideia para qualquer coisa nessa linha, nós podemos fazer.
Tem uma pergunta aqui sobre girar o resistor, né? Então eu vou aproveitar para mostrar, compartilhando a tela que é melhor. Aqui a interface, eu acho que deveria ter alguma coisa aqui para girar, mas aqui tem um botãozinho que gira os componentes. Assim a gente consegue girar ele. Fiz não me deixa mais manipular. Que estranho. Tá apagando ali. Aqui a gente sempre pode dar um nome para os componentes e configurar a resistência. Os ohms a gente quer aqui. Ou milli-ohms, ou um código eletrônico. Se vocês ainda tiverem dúvidas em resolver isso, escrevam para mim. Não importa o quanto bobo possa parecer, né, o problema, às vezes só parece bobo depois que resolve. Então, os que não conseguiram, por alguma razão, precisem fazer depois, terminar aí até o final do final de semana, para a gente poder avaliar. E na terça-feira nós teremos a aula sobre interação áptica. Semana vocês têm a apresentação dos protótipos. Então, se tiverem também dúvidas sobre o desenvolvimento aí do design dos protótipos,